Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Estúdio SBOC. Obrigada pela presença, Dr. André Sassi, oncologista, diretor da SBOC, e Dr. Stefani, também oncologista clínico. Mais uma vez, muito obrigada por compartilharem o tempo, conhecimento dos senhores aqui com a gente. Medicamento, tratamento do câncer. Vincula-se logo a um custo alto. É caro. E aí eu pergunto aos senhores, nós podemos vislumbrar uma redução nesses valores dos medicamentos e dos tratamentos? Podemos vislumbrar isso? Doutor André, eu começo pelo senhor. Curto prazo, não. A gente fala muito sobre economia em saúde, sobre sustentabilidade, sobre como equilibrar os custos e não baixar. Infelizmente, o ganho em eficácia que a gente vem tendo nos últimos anos não vem sendo acompanhado com uma diminuição de custo. É uma das únicas tecnologias em que quanto mais avançada ela é, também menos ela barateia. Então, em todas as outras tecnologias do nosso mundo, quanto mais avanço tem, talvez mais barato fique e mais acesso as pessoas consigam ter. Eletrônicos e a vida em si tem ficado melhor e mais barata e mais acessível. Medicamentos, não. Isso porque a gente tem vários aspectos, mas entre eles o principal é a falta de competição no mercado. Então, medicamentos inovadores são únicos pela sua complexidade de desenvolvimento, e essa unicidade dos medicamentos, do mecanismo de ação, as patentes garantidas durante muito tempo, acabam levando a uma precificação muitas vezes irreal. E aí isso, num curto prazo, acaba acontecendo o contrário. Você encarece cada vez mais. Então, num curto prazo, a gente imagina que, apesar dos avanços serem muito grandes em termos de desfechos, os custos também vão aumentar até que se mude, de alguma forma, esse processo de patente, de precificação e de custeio mesmo, até das próprias pesquisas. De que forma isso impacta para os senhores oncologistas? Várias camadas. Vamos lá, olha, primeiro que deixar bem registrado seus preços dos medicamentos, realmente eles são caros, eles são construídos e talvez viáveis para o hemisfério norte do mundo. E não cabe naquela riqueza que nós temos no hemisfério sul, certamente no Brasil ele não cabe. Porque nós investimos o PIB da saúde, hoje no Brasil, só para ter uma leitura, é em torno de 9,5%, 10% em saúde. Só que 20% da população tem plano de saúde, 80% só tem o SUS. Todo mundo tem SUS também. E mais da metade do que se gasta em saúde no Brasil são com esses 20% que tem plano de saúde. Ora, gerou duas dificuldades. Para aqueles pacientes que dependem exclusivamente do SUS, eles estão fechados numa espécie de pacote pré-definido por doença, por estadio e por mês, que não couber ali não vai ser incorporado. E a expectativa de se incorporar tecnologias de altíssimo custo é muito baixa. A gente tem bons anos aí pela frente com uma baixa possibilidade de se modificar o modelo do SUS. Podia ter sentido no momento da sua criação. Hoje ela carece de uma série de coisas, muitos méritos, tá? Vacinação, transplante de órgãos, ela tem muitos méritos. Mas para a oncologia, ela travou muitas das coisas que deveriam ser incorporadas. E no sistema privado, que são os 20% da população, olha, ninguém está muito satisfeito com o que já paga de plano de saúde hoje em dia. É caro. E é um cálculo atuarial. Então, toda e qualquer incorporação de tecnologia significa refazer o cálculo atuarial e aumentar o preço. É um mutualismo o nome disso, e evidentemente é assim que funciona qualquer tipo de plano. Só que cada vez que eu aumento o preço, o mais vulnerável, que está na base da pirâmide, não consegue mais manter o plano. Obviamente no Brasil ainda tem um sistema de venda de plano e as pessoas vão migrando de uma empresa para outra. Enfim, torna um desafio enorme a gente poder garantir, oferecer para o paciente aquilo que realmente pode modificar o desfecho da doença e entender que eu não posso gerar para ele uma coisa que nós chamamos de toxicidade financeira. Novamente, o plano não vai ruir, o sistema de saúde ele não vai quebrar de um dia para o outro. O que ele vai acontecer, ele vai elitizar. Ele vai começar a ficar só disponível para a pontinha da pirâmide, que é quem tem muito mais recursos. E aí eu queria botar numa balança, de uma forma geral, logicamente, tratamento para o paciente do plano, para a rede particular, tratamento SUS, que é oferecido apesar dos esforços. Como é que está essa balança? Em termos de cuidado integral mesmo.
Como o Sérgio falou, a forma de financiamento é totalmente diferente. O SUS é financiado através de um orçamento fixo e que é baixo para o tanto de população que é coberta, e ela é feita de uma maneira que fez sentido na criação do SUS, onde todas as quimioterapias que existiam na época custavam mais ou menos a mesma coisa. Não tinham grandes diferenças de valores, e o SUS foi criado como pacotes mesmo de reembolso aos tratamentos feitos, com base nas complexidades, se tinha mais internação, se tinha medicamentos mais intensos, menos intensos, e na dedicação daquele serviço para cuidar daquele paciente. Então as diferenças dos pacotes eram muito pequenas. Certo. A partir do momento em que o preço dos medicamentos começou a ficar cada vez maior, o medicamento começou a ser muito mais importante do que a hospitalização, do que os cuidados que os hospitais poderiam dar, começou a ficar desigual, começou a ficar mais difícil de encaixar esses medicamentos dentro desse pacote. E hoje, muitos anos ou décadas depois da idealização disso, acabou se tornando inviável, porque o custo de um mês de tratamento hoje com um medicamento inovador talvez seja 10 vezes um pacote que hoje é oferecido para fazer a cobertura de todo o tratamento oncológico de um paciente no SUS. Então, por isso que a gente fala assim, olha, não é disponível no SUS. Não é porque não é disponível que o hospital não pode comprar, mas é que não cabe no reembolso que o Ministério da Saúde vai fazer. Até porque tem medicamento, a gente pode dizer toda semana, que a impressão que a gente está do lado de cá, que toda semana tem um medicamento novo. Como é que vai absorver isso? E não é só questão de ter um medicamento novo, tá? Eu volto a dizer, olha, a gente não foca só no medicamento para não ser tão reducionista. É muito mais complexo tratar câncer. Por exemplo, as pessoas estão vivendo mais tempo, então a incidência de câncer aumenta. Tá. Então, tu vai ter mais pacientes. A população, a epidemiologia nos aponta a necessidade de oferecer um pouco mais de cuidado para esse grupo, porque vai ter mais gente com câncer. O orçamento todo vai ter que ser maior por conta de todo o complexo. Claro. E agora imagina o seguinte, ao mesmo tempo, como o André bem definiu, que nós temos um sistema público fechado, o sistema privado, ele é basicamente construído num formato que a gente chama de fee for service. De restaurante, quanto mais se ocupa, mais se paga. Ora, isso ele não gera incentivo para a eficiência. Então vamos pegar um exemplo clássico. Se eu tenho um paciente que está no hospital e ele levanta, cai e tropeça e quebra a perna, é uma desgraça para o paciente, é péssimo. É péssimo para o plano de saúde também, porque ele vai ter que pagar uma prótese de fêmur. Mas o plano de saúde vai gastar esse dinheiro e o hospital vai faturar em cima disso. E quem vende a prótese também vai gostar. Olha, eu não tenho um estímulo para cuidar melhor desse paciente. Portanto que não só nós vamos ter que considerar reprecificar em valores mais adequados. Por exemplo, quando um desses medicamentos muda a bula, eu consigo uma nova indicação, não tem sentido nenhum não se recalcular quando é que foi o retorno do investimento e se reprecificar. A única coisa que faz reduzir preços de medicamento no Brasil é surgir concorrência. Então, tem uma droga que tem uma indicação, depois de 2 anos tem 30 e o preço é o mesmo. Tem alguma coisa aí que não dá, quer dizer, pode ser ajustada. Deve ser ajustada, para ter mais sentido, porque outros países já estão fazendo isso, tá? E os descontos que os outros países fazem estão sendo pagos por nós, que não ganhamos o desconto. Nós estamos falando de Itália, Canadá, França, Alemanha, que obviamente tem recurso muito maior que o nosso. Tá. Reino Unido, que é 20 vezes, aliás, o Reino Unido tem 20 vezes mais investimento per capita do que nós em saúde. E mesmo assim eles acham que o sistema deles não está bom ainda. Nós temos um longo caminho. E o nosso problema é legal. A legislação hoje não permite que seja modificada dessa forma a precificação dos medicamentos. Então o problema é muito profundo e isso precisa ser rediscutido em outros aspectos. Talvez, não, eu não sei se ela não permite ou ela não estimula, ela não determina que seja. Proibido não é. Não, proibido não é. Proibido não é. Que talvez não tenha e certamente deveria ser obrigatório. Não poderia ser uma opção. Então existe sim espaço e a CEMED é muito transparente na maneira de precificar. Mas uma vez que a gente passa por essa etapa de precificação, aí nós temos que entrar na etapa de reconstruir os incentivos. Não mais olhar para a coluna da direita onde está o preço, mas olhar para o valor. Eu poder pagar melhor drogas que entreguem mais. Tem uma eficiência... E drogas ou manejos, tá? Quando eu falo em drogas é quase um caguete, eu me faço essa culpa. Na verdade não é só um remédio, mas um manejo que construa soluções melhores para os pacientes. Eu não tenho problema nenhum em entender que um paciente que tem melhor desempenho numa cirurgia, num tratamento adjuvante, ou se eu consigo cuidar de toda a linha assistencial desse paciente com menos complicações, ele deveria, o serviço que presta isso deve ser mais bem remunerado.
Só que, novamente, precisa de uma repactuação de todos os atores, tem que chamar todos, o pessoal vai chamar de stakeholder, eu te confesso que não tem uma tradução muito boa para isso, então a gente acaba usando mesmo. Todos os atores desse cenário vão ter que participar na hora de escolher o modelo e cada um vai ter que abrir um pouco mão do que faz. Não dá para ficar no conforto, entre aspas, que nós estamos agora, porque ele tá... É como no Titanic a gente gastar energia querendo arrumar as cadeiras no conversa. É quando a gente fala em economia da saúde, o caminho é o quê? Otimizar os recursos. Não é isso? Quando o Stephen fala sobre repensar os estímulos, eu acho que esse é uma forma. É assim que eu li. O problema que eu penso, eu sou geralmente bem otimista. Todo oncologista tem que ser, André. Sem dúvida. Mas no campo de aplicação de medicina baseada em valor, eu estou sendo mais pessimista hoje, porque no mundo eu não consigo ver aplicações. Porque diferente dos exemplos que a gente vê em cirurgia, por exemplo, quanto melhor a eficiência da cirurgia, quanto antes o paciente vai embora, menos complicações cirúrgicas, tudo, tem que ser melhor para todo mundo, ok. O paciente oncológico, que tem uma doença crônica, quanto mais ele vive, mais ele custa para o sistema. E não tem jeito, não tem mágica que tire isso. A gente talvez tenha que pensar em tratar menos, por menos tempo, mas, por outro lado, um paciente que vive hoje muitos anos, ele vai consumir muito recurso do sistema como um todo. Isso não tem jeito da gente tirar do sistema. Mas tem uma coisa importante chamar atenção. Nós vamos ter como sociedade, a Sociedade Brasileira de Oncologia também tem que fazer isso. Como a ASCO já fez, como a ESMO já fez, como outras sociedades fizeram. Qual o papel, né, nisso tudo? O papel talvez seja estabelecer qual é a régua que nós achamos razoável. Entendeu? E se criam o que nós chamamos de frameworks, onde eu digo o seguinte, olha, quanto que é razoável se investir para dar uma semana a mais de sobrevida livre de progressão? Não pode ser o mesmo valor se eu dou 6 meses a mais de sobrevida global. Entende? Eu tenho que olhar para quanto que aquela droga pode modificar da história natural da doença e a precificação ser razoável. Há autores no mundo que já ficam dizendo o seguinte, se é para gastar $1,5 bilhão para desenvolver um remédio que vai aumentar uma semana de sobrevida livre de progressão, para com isso, nem vem. Aborta a missão. Como dimensionar Aborta essa missão, porque não vai dar para absorvê-la, porque ela vai prejudicar muita gente. Mesmo que eu diga aquele paciente pontual que se beneficiou, vai haver uma semana, pode fazer diferença para ele, mas eu crio um contingente de prejudicados. Tem que ser técnico nessa hora. A decisão não pode ser questionada. É uma decisão de gestão mesmo. Essencialmente, e isso envolve abdicar de algumas decisões. Eu coloquei isso na plenária. Eu disse, olha, se eu estou numa situação que eu já tive presente no Senado da República e me pediram para falar de economia da saúde. E existia na plateia um grupo de advocacy para diabetes, outro para crianças com asma e outro com autismo. E todos estavam lutando e brigando pelo mesmo recurso. Ora, o ideal é que eu tivesse recurso infinito para todos, mas o recurso era finito e estava pré-estabelecido. E para explicar para esse grupo quem que vai usar esse recurso primeiro, eu podia dividir isso em 3, podia não ter sentido nenhum, eu podia dividir para aqueles que têm mais gente, podia dividir para quem fazia mais barulho e era mais apaixonado pela sua atenção, ou talvez recurso para onde eu conseguisse mudar mais o desfecho. Então, como se faz isso na prática? Eu uso estatística e metodologias de economia da saúde que são validadas para ver onde, com a mesma unidade monetária, eu ofereço mais ganho prognóstico. E aí eu vou priorizar isso. Esse é o critério. Esse é o critério mais sensato. Não pode ser subjetivo. É interessante que esse raciocínio deveria seguir o mesmo de medicamento. A gente deve abolir suposições e impressões que a gente tem e às vezes falácias que a gente encontra de outros dados de outros países e tentar estudar o nosso modelo e o impacto que ações de prevenção realmente vão ter na nossa população. Então isso também dá para calcular o quanto há de necessidade de investimento em prevenção, financeiro mesmo, e o quanto isso vai impactar em desfechos para a nossa população. E da mesma maneira, as prioridades de incorporação de processos, de procedimentos em saúde em geral, devem ser avaliados com esse mesmo rigor científico de metodologia, de modelagens de economia em saúde, para a gente definir o que faz sentido. Geralmente faz. Geralmente o valor financeiro que é necessário investir em prevenção para a gente ter um desfecho melhor lá na frente é melhor. O prazo é mais longo, é mais difícil, os vieses e as incertezas ao longo
da análise dos desfechos também podem ser maiores, mas não é uma conta automática, não é uma imediata. Vou dar um exemplo prático, olha, se eu conseguir convencer todo mundo que tem que fazer 150 minutos de atividade aeróbica por semana, melhorar a atividade, a alimentação, parar o cigarro, o álcool, infelizmente não existe dose segura, tá? Eu vou ser cancelado agora, mas eu tenho que redizer, não tem dose segura, quer dizer, não tem uma dose baixinha que vai melhorar a saúde, não é remédio. E proteger do sol na hora errada, eu posso demorar 1 década, 2 décadas, às vezes uma geração para mudar os números, tá? Porque tem outras coisas que estão envolvidas que a gente não faz. Considerando que todo mundo fosse aderir. Então, não há dúvida absolutamente nenhuma que investir em prevenção é importante. Porque você está tratando porque eu tenho que deixar de ter manter gente, mas eu tenho que investir em manter a saúde do que tirar a doença. Mas tu imagina o seguinte, vou colocar também de uma forma bem prática, e isso já me deparei em entrevistas. No meio da pandemia, me perguntavam, vale mais a pena investir em vacina ou em ventilador mecânico? E não tem resposta. Não. Mas aí eu devolvia a pergunta. Na verdade, eles não me faziam essa pergunta, eu que devolvia. Olha, no momento que nós estamos precisando de gente ser entubada, eu não vou dizer, devia ter se vacinado, viu? Não é assim que funciona. Percebe como é tão complexo e embrenhado essa situação. E às vezes se usa esse discurso para diminuir o investimento em tratamento. Sim. Ou para justificar o subinvestimento de tratamento. Assim, olha, eu vou preferir investir esse dinheiro em prevenção. Sim, mas as pessoas hoje estão doentes. Já estão doentes, então não dá para imaginar. Eu preciso tratar essas pessoas. Eu preciso definir como tratar melhor, como investir o dinheiro que eu tenho para tratar hoje. Tudo bem, eu tenho que ter um planejamento estratégico para o futuro. Na construção do orçamento global faz parte a prevenção. Mas, de novo, são momentos diferentes e momentos que eu vou esperar o desfecho diferentes também. Então, sim, políticas de prevenção são importantes, políticas de identificar quais são as prioridades são importantes, reprecificar, criar novos estímulos. Quer dizer, tem uma série de temas de casa para a gente tentar melhorar o sistema. Mas um que talvez a gente tenha que estressar um pouco é o fato de que tem que ficar mais claro quais são os desfechos que a gente gostaria. Tá? É muito comum o paciente entender que é uma coisa binária. Assim, se eu usar o remédio eu vou sobreviver, se eu não usar eu vou morrer. E não é assim. Não. Aliás, a imensa maioria das vezes não é assim. A imensa maioria das novas tecnologias, como bem mencionaste, que toda semana tem um remédio novo ou um medicamento que muda de bula, o ganho prognóstico oferecido para esses pacientes, dificilmente ele é considerado clinicamente relevante. O conceito de clinicamente relevante pela American Society of Clinical Oncology são 3 meses de sobrevida global. E a gente está falando de quanto? Tá? Então vamos lá, deixa eu repetir. O aumento chamado de clinicamente relevante, e esse conceito não sou eu que inventei, é a própria ASCO que propõe, são 3 meses a mais de sobrevida global. Tá. São raros os remédios que dão 3 meses a mais de sobrevida global. A grande maioria navega em torno de 4, 8 semanas ou intervalo de progressão, que não são desfechos desprezíveis. Eles, bem tratados do ponto de vista estatístico, mesmo que sejam desfechos intermediários, eles podem ter sentido. Porém, eu não posso chamar de clinicamente relevante. Ora, eu poderia definir, vamos priorizar aqueles que são clinicamente relevantes primeiro, ou vamos aceitar preços maiores para eles. Agora, aqueles que não fazem essa entrega deveriam não ser priorizados e ter preços diferentes. Existiria uma possibilidade, talvez, de um acordo de, se não tem essa eficiência toda, esse custo não ser repassado? Existem estratégias, até que chama de compartilhamento de risco, que às vezes acontece isso. Se paga melhor ou se paga naqueles pacientes em que o tratamento funciona e não se paga ou se paga muito mais baixo daqueles que não funcionam. O problema é definir quem funciona ou quem não, porque assim, os 3 meses que o Steph falou não são 3 meses para todo mundo, é a média. Então tem paciente que, às vezes, que porque o tratamento funcionou tão bem, ele vai viver 2 anos a mais. Mas em compensação vai ter uma série de pacientes que o tratamento não vai fazer. Ele viveu tanto que chegou a puxar a média. Por isso. Ele puxa a média para 3 meses, mas o outro morreu no mesmo tempo que morreria se eu não tivesse feito tratamento antes. Ou antes, até por conta de efeito colateral. Então é difícil a gente definir arbitrariamente, até para pagar individualmente. O que a gente faz hoje é em coletivo. Então, o que o Stanley fala de premiar quem traz um benefício maior é justamente esse, talvez, em precificação global. Olha, sim, não é para aquele paciente pontual. Tá. Quando a gente fala isso, é, por exemplo, o que alguns países fazem, que eles chamam de uma aprovação condicional. Por exemplo, olha, vamos pegar dados do mundo real, vamos
acompanhar os dados, e tu está me dizendo que 70%, por exemplo, dos pacientes vai estar vivo em um ano. Tá bem. Olha, se daqui a um ano a gente vê que esse número não é 70%, é 30%, volta aqui e vamos repensar o preço. É uma boa possibilidade. Alguns lugares fizeram isso com o CAR-T, que é uma tecnologia interessante, disruptiva, mudou a maneira de enxergar a doença, mas ela é muito cara. Em qualquer lugar do mundo é muito caro, não seria diferente do Brasil. E alguns países já colocaram, inclusive os Estados Unidos, tá? E eles gastam 17% do PIB em saúde. Nós gastamos 9,5%, lembra? Sendo que mais da metade no sistema privado. Os americanos gastam 17%. E o 17% deles é bem mais do que o nosso. Definitivamente o PIB deles é melhor que o nosso. O PIB deles é maior que o nosso. Então, imagina o seguinte. Se eu tenho... Eles dizem assim, olha, se o paciente não internar, é um pacote que eu vou te pagar. Se o paciente estiver vivo daqui 30 dias sem complicação, é outro pacote. Se o paciente daqui 6 meses estiver bem, é outro pacote. Então, eu vou classificar qual é o pacote de remuneração baseado no desfecho que o paciente tem, com quesitos muito objetivos e práticos. Mas tudo isso que eu estou colocando é para mostrar que se está buscando alternativas ao fee for service, onde o estímulo para usar determinado produto não vai ser quanto mais usar, mais pago é. Eu tenho que estimular quanto melhor usado o recurso, quanto mais se adere a protocolos assistenciais, quanto mais se controla a qualidade de vida e se coloca outros apoios. Há, por exemplo, alguns locais que dizem o seguinte: se eu fizer quimioterapia, esse paciente vinha a falecer em 4 ou 8 semanas, talvez ele não devia ter feito quimio. Ele foi mal indicado. Todos nós temos pacientes que tinham complicações e vêm falecer, isso é normal. Mas não pode ser 100% dos casos. Não pode ser nem 80% dos casos. Nem 50%, tem que ser exceção. Só que eu tenho que medir isso e premiar, de uma forma ou de outra, aqueles serviços e aquelas unidades que conseguem oferecer mais valor do que preço. Ok. Doutores André e Stefan, muitíssimo obrigada mais uma vez pela presença aqui no nosso estúdio SBOC. Obrigada pelas informações. Até a próxima. Até a próxima. Prazer.